Olá a todos do Trânsito Feroz, tinindo! Neste episódio vamos falar da mecânica entre o arrefecimento da motocicleta como também do automóvel, né? Essa mecânica é interessante para que todos tenham o hábito de, obviamente, fazer aquele famoso checklist. É um checklist semanal. Muita gente tem o hábito de esquecer de fazer checklist, ou seja, observar vários itens ali no motor do veículo, como também em geral, de forma geral, no veículo. Então é necessário que a gente fazendo esse checklist semanalmente vai facilitar com que venha a ter um veículo que não venha estragar na via pública. Porque se você faz o checklist e observa que tem algum item que seja reparado, obviamente que isso é manutenção preventiva e isso faz com que haja um maior tempo de vida útil de todos os equipamentos do veículo. Para isso é necessário que sempre tenhamos em mente esse checklist. Se esquecer semanalmente, então vamos lembrar pelo menos quinzenalmente, porque o que é necessário? Olhar o nível de arrefecimento, que é a água, né? E essa água não pode ser completada com água do poço, água mineral, não pode ser completada com água de qualquer forma, mas sim com água desmineralizada ou a água destilada. Alguém pode pensar, então, a água do ar-condicionado da residência, pode? Pode sim. Então, você, para fazer com que haja um complemento com essa água do ar-condicionado, você coa essa água porque tem sujeira e aí você pode completar ali no reservatório do radiador do seu veículo. Assim como você pode também colocar aditivos, colocar somente o aditivo para você manter ali aquele líquido de arrefecimento sempre limpo e não dar nenhum problema em relação a todo o sistema de arrefecimento, ou seja, todas as mangueiras, como também a bomba d'água, e aí é um conjunto completo. Então, o arrefecimento regula a temperatura interna de um veículo e evita o superaquecimento do motor. Sim, porque se você tem um motor superaquecido, consequentemente, esse motor vai fundir e isso vai fazer com que você tenha um custo mais elevado em relação aos gastos. Consequentemente, uma companheira nossa aqui da Educat teve um problema desse no veículo, ela teve que gastar quase R$4.000 porque fundiu o motor. Então é necessário, e olha que o veículo dela não é desses potentes, porque se for, o motor naturalmente vai ter um custo mais elevado para que haja esse reparo. Então é importante sempre observar se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, completa com aditivo, com água desmineralizada ou água destilada. E, consequentemente, pode também completar com água do ar-condicionado, como a gente já viu anteriormente. Além disso, ajuda na qualidade do funcionamento do veículo e reduz o risco de danos nas peças internas do veículo, né? Então, o motor geralmente é refrigerado a ar, que esse é mais antigo. Para quem não conhece, existiu sempre outros veículos que era refrigerado a ar, por exemplo, o Fusca, a Brasília, o TL, são veículos antigos, né? A Variante, e esses eram refrigerados a ar. Como também tem a refrigeração a óleo ou a água. A água, que é o líquido de arrefecimento, é o mais comum, né? Atualmente, os motores que equipam as milhares de diferentes modelos, ou seja, os milhares, né, de motocicleta, usam um destes 3 tipos de refrigeração. A gente está falando de automóvel, mas aqui, nesse caso, é interessante a gente perceber que existe motocicleta que existe 3 tipos de refrigeração: a ar, a óleo e a água. Os motores refrigerados a ar também são refrigerados a óleo. Isso porque seu arrefecimento é feito pelo vento, que recebe naturalmente de frente quando a motocicleta está em movimento. Mas o óleo que circula
em seu interior também tem a função de trocar calor com os componentes internos do motor, né? Então são motores mais simples que normalmente equipam os motores ou as motocicletas pequenas, em algumas médias também. Suas vantagens são a manutenção mais fácil e naturalmente barata, né? E o menor preço, naturalmente, para você fazer o reparo. Então, obviamente, quem tem essa motocicleta vai ter um custo menor. Então, o que pode ocorrer, por outro lado, aumentam mais, não trabalham o tempo todo com a condição térmica ideal. O que? Suas vantagens são a manutenção, como a gente já viu, que é mais fácil, mais barato, e o menor número de componentes que podem dar problemas. Porque se uma motocicleta tem mais componentes, obviamente é mais complicado, e os componentes podem, se você não fizer essa averiguação, que é o checklist semanal ou quinzenal, causar algum dano, e é necessário fazer um reparo corretivo, onde na realidade o correto é fazer um reparo preventivo, para que não haja um custo mais elevado das despesas em relação a este conserto ou a este reparo que tem que ser feito na motocicleta, né? Então, isso tudo faz com que venha a ter uma economia em torno do sistema. E aí, na condição que a motocicleta trabalha de maneira ventilada, vai fazer com que este tempo todo, nessa condição, haja uma térmica ideal. Por isso, proporciona um rendimento que venha fazer com que haja até economia do combustível em relação a esse aspecto, né? Já os motores a óleo funcionam quase da mesma forma, mas com uma importante diferença. A refrigeração é feita também pelo vento que vem de fora para dentro, né? Pela proa e também pelo óleo em suas partes internas. Mas este também circula na parte externa do sistema, fazendo com que haja uma melhor circulação e resfriamento do motor. Após sair de um duto, que é conhecido como mangueira, né? O rumo a um pequeno radiador, normalmente posicionado ali na frente do motor da motocicleta, justamente para que o ar passe por entre as suas aletas e ajude na refrigeração do lubrificante, que é o óleo. O óleo sai do motor, passa pelo radiadorzinho, que é um radiador de tamanho médio, e retorna para as galerias, que são as galerias internas do motor. Esses propulsores vão esquentar menos que os refrigerados apenas a ar, e a trabalhar em uma temperatura média mais adequada, mas ainda sem a mesma eficiência dos motores refrigerados a água, porque os motores refrigerados a água, eles também têm a sua capacidade de resfriamento maior. Essa informação vem a calhar para todos, que é uma informação tinindo.